mais um oratório virtual no ar. Predicate super tecta, pregando sobre os telhados, uma tradução direta, mas também pregando o Evangelho sobre os telhados. Boa noite, Anice, seja bem-vinda, boa noite, Nade, sejam bem-vindas. Mais um oratório virtual, mais uma conversa de domingo, e hoje nós vamos mais uma vez falar de poesia, poesia e religiosidade. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, adicionar um moderador, compartilhar, desativar comentários. Não, deixa eu ver se eu consigo colocar um nome, também não é aqui. Enfim, eu sou péssimo nessas coisas e pelo visto não vou conseguir. Desativar comentários, compartilhar, copiar, desativar perguntas, solicitações para entrar ao vivo, adicionar um moderador. Enfim, não sei colocar, infelizmente. Deixa eu colocar aqui. É o nosso tema de hoje, Oração pelo Poema, de Alberto da Cunha Melo. A patroa entrou, a Alex Leila. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar desse livro, que é um belíssimo livro, do Alberto da Cunha Melo, poeta pernambucano. E o catatal é esse aqui, imenso, né? Mas aqui é a poesia reunida dele, que saiu pela Record. Está aí, poesia completa, organizada pela esposa dele, a viúva, Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha Melo. Ainda não está na hora do Ângelus. Então eu farei antes do Ângelo, farei uma pequena oração, que é a consagração a São Pio de Petrautina, que faço todos os dias. Boa tarde, Régia Lima. E é desse livrinho aqui que eu sempre tenho em mãos. Um livro muito simples, mas que tem muitas orações. É um livro pequenininho, né, de bolso, mas tem me acompanhado há um bom tempo. Então farei essa pequena oração a São Padre Pio de Petrautina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Pio de Petrautina, tu que és o santo deste novo milênio, tu que és meu amigo, consolador da minha alma, auxílio de mim, que sou pecador, que pelo teu sofrimento compreende bem todos os meus sofrimentos. A ti me consagre aos que me são caros, a ti confio meu espírito, para que eu torne capaz de suportar todas as tribulações que tenho no coração. A ti confio a súplica de apresentar minha alma, Nossa Senhora das Graças, para que eu possa obter de Deus a eterna salvação. A ti confio meu pedido de intercessão, para que obtenha da divina bondade a graça de... E aqui neste momento eu peço por duas pessoas, por William Singh, problema nos olhos, que ele seja curado, e também para o nosso querido amigo Persson Ramos Araújo, que ardentemente desejo. Acolhe-me sob a tua proteção, defende-me dos ataques do maligno, e sobretudo intercede junto ao Altíssimo, para que com o perdão dos meus pecados eu me torne perseverante nos caminhos do bem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então agora a gente parte para o Ângelus.
para começarmos a falar do poema. Então façamos o Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então agora começamos a nossa live e vamos falar do livro do poeta Alberto da Cunha Mello. Como eu mostrei aqui a obra completa, mas nós vamos falar de um livro específico aqui dentro, que é Oração pelo Poema. O livro, esse Oração pelo Poema, foi publicado em 1969. E ele tinha aí, o Alberto nasce em 1942, ele falece em 2007, mas em 69 ele tem o quê? 27 anos, quando é publicado. Ele então escreve aí antes dos 27 anos esse livro, e é um belíssimo livro, é um lindo livro, né? Vocês vão ver, eu vou ler vários poemas, vou comentar vários, ler trechos, porque o livro não é longo. Esse livro específico, Oração pelo Poema, ele é feito de 30, ele é composto de 30 poemas, né? E cada poema tem 5 estrofes e 4 versos. Então aí, não é longo, o verso é curto e também tem uma simplicidade muito grande, que é uma característica da poesia de Alberto da Cunha Mello. Como eu disse, Alberto da Cunha Mello é poeta, nasceu em Recife, né, em 1942 e morreu também em Recife em 2007. E aos poucos foi sendo conhecido, ficou mais conhecido após a morte, né? A morte dele, um outro poeta, um carioca, o Bruno Tolentino, chegou aí a conhecê-lo em Recife, conviveram um pouco, e o poeta Bruno Tolentino, que tinha mais contatos no Brasil, foi divulgando um pouco mais a poesia de Alberto da Cunha Mello, até surgir essa edição aqui, organizada pela viúva do Alberto, a Cláudia Cordeiro Tavares da Cunha, que é de 2017. Essa aqui que eu tenho em mãos, que é imensa. Mas quem quiser apenas o poema Oração pelo Poema, apenas o livro Oração pelo Poema, pode procurar por uma edição que saiu por uma editora que não existe mais, mas é fácil de achar e é barato, que é 2 Caminhos e uma Oração. Porque ele junta nesse livro 3 livros, né? Ele junta o Meditação sobre Lajedos, o Oração pelo Poema e o Iacala. São 3 grandes obras-primas dele, ele junta nesse volume, que é 2 Caminhos e uma Oração. Então, Oração pelo Poema está também nesse livro. Uma edição que você acha por R$10, R$12, baratinha. Quem quiser conhecer mais sobre a vida e também a obra de Alberto, tem o site, está aqui na minha frente, que é www.albertocmelo.com.br. Então basta procurar www.albertocmelo.com.br. Tem muita coisa lá, tem vídeo, né, do poeta, tem poemas, tem crítica feita a partir da obra dele, né, depoimentos, homenagens, tem fotos. É um belo site, tem lá um material incrível. Um outro também, ele participa, né, da chamada Geração de 1965 em Recife. É uma das grandes gerações literárias brasileiras, mas ficou
desconhecida, ficou um pouco fechada lá em Pernambuco. Eu acredito mais não pela força interna da obra desses grandes autores, mas pelo tema que eles tratam. Nós são grandes poetas e vão tratar de temas e da beleza, aquela tríade que volta e meia eu cito, que é o belo, o bom e o verdadeiro. Eles não deixam isso desaparecer. Eles fazem poemas muito bonitos, muito fortes e muitas vezes falando da condição humana, né? Da condição humana no sentido da transcendência, né? A condição humana não fechada em si mesma, não apenas a horizontalidade, mas também a verticalidade, né? A relação entre homem e cosmos, entre homem e ser, entre homem e Deus. Então esses poetas da geração 65, eu disse tudo isso para indicar para vocês um documentário muito bom, não é longo, é 1 hora e pouco apenas, que é Aquela Coisa Toda. O nome é Aquela Coisa Toda, geração 65, e vocês acham facilmente no YouTube. Botou lá no YouTube e acha fácil, né? O documentário da cineasta Lucy Alcântara. E ali no documentário vão aparecer todos eles, né? O Alberto da Cunha Mello, apenas as imagens que já tinha falecido, infelizmente, na composição do documentário. Vai aparecer o Ângelo Monteiro, que está vivo, e eu tenho a honra de ser meu amigo, né? Está com mais de 80 anos já. Vai aparecer o Marcos Acioli, que é o poeta de fôlego imenso, fôlego épico, que infelizmente morreu também em 2017. Vai aparecer o Jaci Bezerra. Todos esses aí, gente, são poetas maravilhosos, que estão lá nesse documentário falando das suas obras, e muitos outros críticos, né? Um dos maiores críticos que esse Brasil também já teve lá em Pernambuco, o César Leal. Então esse documentário, Aquela Coisa Toda, né, geração 65. Às vezes quando vocês colocam, não aparece de primeira, aparece recortes, mas vai rolando a página do Google que vocês vão encontrar ele inteiro, né? E aí vai ser uma delícia ver aquilo tudo, porque vocês vão ver os poetas ali na formação, como é que se deu tudo. E essa é uma das grandes gerações literárias que nós temos no Brasil, geração 65 de Recife. Não é exatamente o termo geração, não é adequado, mas ficou o nome geração. Geração é quando se é num país inteiro, né? Todos ali num país dividem ou concorrem para a mesma direção, né? Digamos assim, eu aqui em Salvador, um escritor no Acre, um escritor em São Paulo, um escritor no Rio Grande do Sul. Então, todos esses se tocam em, digamos assim, no mesmo ideal estético. Aí temos uma geração. No caso lá não, lá foi um grupo, na verdade, mas que recebeu o nome de geração. O César Leal, o crítico, vai falar isso até no documentário. Então vamos ao livro, né? O livro é Oração pelo Poema. Era para botar o nome aqui, mas eu coloquei para fixar, mas não consegui fixar. Não sei como é que faz isso aqui. Então Oração pelo Poema é um livro de Alberto da Cunha Mello, um livro de poesia, que é de 1969. Agora a gente já pode falar, né, no século passado. E Alberto da Cunha Mello, para quem está chegando agora, é um poeta pernambucano que nasce em 1942 e morreu em 2007. Então o poema é o seguinte, né? Vamos ler o poema, vou ler para vocês e comentando, né? Para vocês verem a grande beleza. Alberto usou muito a métrica. A métrica é aquela contagem silábica, que não é gramatical, mas sim fonética, né? É a chamada contagem, a métrica é da poética. Métrica poética é isso, é a contagem de fonemas. Ele usou o chamado verso de 8 sílabas, o octossílabo, só que ele usou de forma tão flexível e raramente usou rima, fica parecendo um verso livre, né? Então, esse Oração pelo Poema, veja, é realmente uma oração pelo poema. O título diz exatamente o que o conteúdo do livro quer transmitir. Porque é o seguinte, Alberto não era religioso, ou melhor, ele era ateu até. Mas veja, como eu digo sempre, a arte é maior que o artista, sempre maior que o artista. Então, o artista domina a técnica e serve muitas vezes como instrumento de uma voz maior. E é o caso exatamente aqui desse poema. Alberto era uma força da natureza como poeta. Era de uma capacidade de escrever poesia impressionante. Ganhei um cafezão, obrigado, meu amor.
impressionante. Ele realmente era uma força da natureza. Então, ele, veja que é um poeta ateu escrevendo, fazendo uma oração para o poema, né, para a arte poética de modo geral. E a arte poética vocês podem abrir mais o leque e pensar nas outras artes, né, em todas as outras artes, não fechar num gênero. Aqui ele vai fechar no gênero porque ele está escrevendo o poema. E ele faz o seguinte, ele é apenas instrumento dessa voz maior. E veja como ele é... ele aqui, o conteúdo inteiro do poema vai ser o seguinte. Deus me ajuda a escrever o poema. Ele pedindo. O poema só consegue seguir se Deus me ajudar. É exatamente isso, todo o conteúdo do poema. Só que ele vai fazer isso em várias modulações, vai modular essa voz, né, esse tema, e vai ficar uma coisa linda. É um dos mais belos poemas que eu conheço da língua portuguesa, e escrito por um nordestino pernambucano. Então veja, é um livro tão delicado, tão sutil, que parece às vezes dar vontade de ter esse livro sempre à mão para sempre ler e reler, né? Como se fosse um tipo de oração mesmo. Então o título geral é Oração pelo Poema, de 1969, e os poemas não têm título, ele apenas numerou com os numerais romanos, né? 1, 2, 3 até o 30. O primeiro diz o seguinte: escrevo de cabeça baixa, por que levantá-la depois? Não o faça para ser visto pelos que passarem na estrada. Viver na mesma posição, mas deixando a alma sair pelos olhos e pela boca, como água a jorrar de uma estátua. Este é o tempo em que Deus regressa pelos 4 cantos da casa. Vem desenterrar o poema de meu corpo e gritar comigo. Recebe-o diante do espanto dos amigos que não veem. Tenho gestos incompreensíveis e digo coisas já remotas. Senhor, protege meu poema e obscurece com tua sombra os versos mortos, as palavras que sobram, o tempo perdido. Veja que é simples, não tem nenhuma dificuldade, não tem palavra difícil, palavra inusual, né? Então veja que nos 2 primeiros versos ele já dá uma lição de estética do homem diante de sua arte. Escrevo de cabeça baixa, por que levantá-la depois? Aqui é uma lição de humildade, né? Assim, o artista, aqui já não importa, não é apenas o poeta, mas todo artista que vai trabalhar a sua matéria, seja o músico, o escultor, o pintor, o cineasta, não importa, né? O ator, aqui não importa. Na verdade, ele aqui está dizendo que a cabeça tem que ficar baixa porque ele é apenas instrumento. A arte é maior do que o artista, como eu disse antes. E veja, eu sempre distingo a poesia em 2 categorias gerais. São categorias gerais só para entendimento, para quem não conhece poesia, ou lê pouco, para ter uma ajuda só, uma forma didática. É poesia com inicial minúscula e poesia com inicial maiúscula, né? P pequeno e P grande. Vou começar pela poesia inicial maiúscula, a poesia maior. É a poesia da vida, a poesia da criação, a poesia do próprio Deus que Deus espalha por todos os cantos. Por exemplo, quando você vê um pôr do sol, um amanhecer, uma flor nascer e se encanta com aquela beleza. Ali está a poesia divina. Quando você vê, por exemplo, um pai ajudando um filho, uma mãe cuidando, alimentando uma criança, e por aí vai. Em todos os cantos nós temos isso. Nós é que ficamos com o olhar cheio de escamas, né, para usar uma passagem evangélica, e não vemos. Mas essa é a poesia maior. A poesia menor é a poesia lograda aí, não só pelo poeta, mas por todo o artista. Mas vamos aqui falar do poeta, né, que também é minha área, e é do que trata o Alberto da Cunha Mello nesse livro belíssimo. Então, assim, essa poesia com P minúsculo é a poesia que o poeta consegue alcançar. É uma partícula de nada da grande poesia divina que ele consegue botar no verso. Ou então um pintor, num quadro, ou um escultor, um músico, né? É a grande poesia que não é alcançada de forma total por um poeta, por um artista, mas ele capta alguma coisa. Então aqui essa é a postura nesses 2 primeiros versos de Alberto da Cunha Mello diante dessa grande poesia. Escrevo de cabeça baixa, por que levantá-la depois? Porque não precisa, porque o poeta é só instrumento, né? E ele continua nos versos seguintes: não o faça
para ser visto pelos que passarem na estrada. Veja, aqui é bem visível, né? Ele está usando estrada apenas como um símbolo. Para aqueles que estão ali te olhando, te vendo, aqui que hoje nas redes sociais, né? É muito visível tudo isso. A estrada hoje é as redes sociais, né? São as redes sociais. E o que acontece? Não faça como pose. O gesto interior de você enquanto artista não deve se exibir para o outro. Não tem que ter a chamada vaidade da exibição. Todos nós somos vaidosos, mas temos que ter uma certa noção com essa vaidade e colocá-la no seu devido lugar, não é isso? Então não faça para ser visto pelos que passarem na estrada. Faça sua arte com toda a devoção, no sentido terrestre, não devoção no sentido religioso, mas no sentido secular, né? Ou seja, uma má comparação aqui, mas funciona, é com um tipo de sacerdócio leigo a arte, de qualquer tipo de arte, né? Por quê? Ninguém pediu para você escrever, ninguém pediu para você pintar, ninguém pediu para você cantar ou tocar. Você faz isso por uma certa tendência que cada um de nós, que aquele que é artista, faz, né? Tem. Então, se você tem essa tendência, não faça para ser visto pelos que passarem na estrada. Essa aqui é uma lição exatamente logo na primeira estrofe do primeiro poema do livro de Alberto, né? Então é uma lição de humildade, e não é a falsa humildade. A humildade não é é desapego, mas o desapego não é desprezo, né? Muito pelo contrário. E aí outros trechos, na terceira estrofe, ele diz: este é o tempo em que Deus regressa pelos quatro cantos da casa. Veja, aqui ele não está falando que Deus estava longe e voltou. Não, aqui é que a inspiração do poema volta. E essa inspiração é dada por Deus. E veja, quem está escrevendo isso é um poeta ateu. Né? Por isso que eu digo e repito sempre, a arte é maior que o artista. Então este é o tempo em que Deus regressa pelos quatro cantos da casa. Vem desenterrar o poema do meu corpo e gritar comigo. Né? Juntamente, é conjuntamente. Aqui não é Deus gritando com ele, não, é conjuntamente, né? O poema é uma construção que é Deus que dá e ele trabalha. O poeta trabalha sobre o poema, não é isso? É por isso que na estrofe seguinte ele diz: recebe-o, né, diante do espanto dos amigos que não veem o poema e não veem Deus, porque aqui já tem também um traço mostrando como anda a condição, né, da transcendência na modernidade. É quase que desapareceu do nosso horizonte de consciência, né? Então, tenho gestos incompreensíveis e digo coisas já remotas. O gesto incompreensível é o próprio pedir a Deus que o ajude a escrever o poema, né? E as coisas remotas ele diz na estrofe seguinte. Ele diz mesmo, literalmente, como fosse um salmo, né? Senhor, protege meu poema. Aqui abriu logo o coração. Protege meu poema. É o Senhor que me dá, então protege-me, né? E obscurece com tua sombra, né, os versos mortos, aquilo que não faz sentido, aquilo que não é bom, os versos mortos, as palavras que sobram, aquilo que não tem valor, né, o tempo perdido. Né, a toda a dedicação que eu tiver, que não seja tempo perdido. Então esse é o primeiro poema, que é belíssimo aí, como vocês viram. Espero que vocês estejam acompanhando, que eu não esteja muito depressa, e que tenha ficado claro o comentário, né? A todas as pessoas que estão chegando aí, muito obrigado. Sejam bem-vindas, meu gratíssimo obrigado. Então vamos para o segundo poema. Eu não vou ler todos, eu vou ler um aqui, outro ali, trechos, né? Para vocês terem aí um sabor geral desse livro belíssimo que é Oração pelo Poema, de Alberto da Cunha Melo. O livro tem um título geral, Oração pelo Poema, é de 1969, mas não tem título, então tem apenas os numerais, né? São 30 poemas. O Literário está dizendo ali, muito obrigado, né? O poema é muito lindo, né? Fala a verdade. Então vamos ao segundo poema. Ele diz: Senhor, já começa com um vocativo, né? Senhor, dá-me a palavra brisa, irmã das fontes, dá-me agora qualquer palavra que suavize a minha vida para sempre. Essa estrofe é de matar, né? Dá-me uma canção que me salve no tempo em que as canções morreram, para tocá-la no piano velho cada noite mais alto.
Cobre várias vezes com a gaze de tuas nuvens o vocábulo ferido como eu, na cidade dos cegos, pisado por eles. Levanta as brancas persianas sobre a manhã, que só começa quando ouvimos pronunciar o nosso nome, uma palavra. Dá-me novamente a esperança de transmitir todas as coisas novas que a noite me disse ou que teus anjos me disseram. Bom, mas um poeta que é ateu, que não tem religião, escreve um poema desse é um negócio absurdo, né? De belo, né? Vamos voltar ao início do poema e veja como, aqui de novo, aquele tema que eu disse que atravessa todo o livro. O poema só é possível porque Deus dá ao poeta esse poema e o ajuda a desenvolver o poema. A inspiração é divina, né? E aqui a gente pode até abrir mais um pouco o leque interpretativo e pensar o seguinte, não só a inspiração, a inteligência, a condição humana, tudo, na verdade, né? Aquela passagem paulina que ele diz, né? Nele, em Deus, né? Nele existimos, nele, como é que é? A passagem é linda. Eu vou acabar estragando essa passagem, mas nele existimos, somos e nos movemos. Né? Aqui está dizendo exatamente, ou seja, a ontologia inteira teológica paulina está aí, nesse versinho curto, né? Então ele diz na primeira estrofe, Senhor, dá-me a palavra brisa. Ele está pedindo a Deus que o ajude a escrever. Não é isso? Senhor, dá-me a palavra brisa, irmã das fontes. Aqui ele cria uma imagem belíssima, né? E simples. Essas palavras, brisa, fonte, irmã, né? Elas são da lírica de todos os tempos, né? Da poesia que atravessa toda a história do Ocidente, né? Desde lá da Antiguidade Clássica. Então, Senhor, dá-me a palavra brisa, irmã das fontes, dá-me agora qualquer palavra, né? Que suavize a minha vida para sempre. Quer dizer, é maior do que o próprio poema. Ele está pedindo uma palavra que seja poema e seja maior que o poema, né? Que ilumine, suavize, conforte a vida dele inteira, não apenas na hora do poema. O literário disse aqui, existimos, nos movemos e somos. É exatamente a frase correta aí. É o verso, né, que é belíssimo, né? Então veja o poeta, é um poeta que a partir da descrença está pedindo a Deus, né? Que dê a palavra, qualquer palavra que suavize a vida dele para sempre. Na estrofe seguinte, dá-me uma canção que me salve no tempo em que as canções morreram. Então a canção aqui também não apenas a canção cantada, não apenas o poema, mas a própria arte de fazer poesia, né? Talvez vocês não acompanhem, não conheçam um pouco a história da poesia, mas é uma das artes mais maltratadas, né? Porque a poesia é o seguinte, poesia é trabalhar artisticamente a palavra. Poesia é linguagem. Quando eu digo isso, não quer dizer que a poesia está fechada na linguagem, mas vamos fazer aqui uma distinção básica, né? De filosofia e poesia. Um filósofo, ele pode, a filosofia é fundada assim no Ocidente, na Grécia, com Sócrates. Não tem nada escrito de Sócrates, Platão é que escreveu, e era tudo na questão oralidade. Um filósofo desenvolve a sua filosofia ao longo da vida, né? É por isso que não há filósofos jovens, não existe isso. Um filósofo com 30 anos, mentira, não é filósofo. Deve ter estudado muito e tal, deve ser uma pessoa muito gabaritada, então inteligente, mas não há ainda desenvolveu uma filosofia. Todos os filósofos são velhos porque é por isso que o símbolo da filosofia é a coruja voando no entardecer. O entardecer no sentido aí da vida, né, da existência. Então veja, um filósofo ele pode desenvolver a sua filosofia ao longo da sua vida. Ele chega aos 40, 50 anos, ele já tem muita coisa, vai desenvolvendo, vai modificando, ampliando e, digamos, condensando sua filosofia. Um poeta ele pode surgir até antes dos 20 anos. Né? Tem o caso clássico de Jean-Arthur Rimbaud, poeta francês do século XIX, que morre com 36 anos de idade e para de escrever com 19. E escreveu as poesias mais geniais que se tem notícia na face da Terra, com 19 anos de idade. Então isso pode acontecer com um poeta. É muitíssimo raro, mas tem. Né? E um poeta, ele trabalha em cima da linguagem. Quando eu falo poeta, eu quero dizer toda a arte literária, toda ela. O romance, o conto, a crônica,
O teatro não, que o teatro é uma coisa um pouco à parte, mas quase lá. Mas então, quando eu digo isso, eu digo o seguinte: o poema tem que estar fechado, como esse que eu acabei de ler. Ele tem que estar linguisticamente fechado, acabado. É como uma peça de madeira que um artesão faz. Ele tem que estar todo acabado. Ele não pode ficar ponta solta, né? Se ele ficar um pouco de ponta solta, não está muito bem construído. A filosofia não. A filosofia pode deixar pontas soltas e ir desenvolvendo. E por isso que eu disse agora, momentos atrás, que literatura é linguagem, né? E quando ele diz, dá-me uma canção que me salve no tempo em que as canções morreram, ele está fazendo referência que a canção aqui no sentido é o trabalho artístico com a palavra. A poesia hoje é assim, quem trabalha um pouco melhor com a palavra, constrói, e eu não estou falando apenas de métrica, rima, mas de trabalho fino com a palavra, né? Ficou muito marginalizado, está muito marginalizado. Hoje eu falo isso porque eu pesquiso e sei do que eu estou falando. Então, assim, a poesia é muito maltratada, muito maltratada. É como, digamos, a música popular hoje, a que aparece na grande mídia, digamos assim, né? Nos veículos maiores, né? No YouTube, nas redes sociais, aquela música que realmente não pode nem ser chamada de música, de tão ruim e mal feita que é, né? Com a poesia vai mais ou menos pelo mesmo caminho. E, na verdade, com a arte da palavra, né? Vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Por isso ele está dizendo, no tempo em que as canções morreram, né? E aqui nas canções ele quer dizer também aquela tríade que eu citei antes no início, que é o belo, o bom e o verdadeiro, né? Porque essa tríade desaparece praticamente na modernidade, né? Veja que se você for hoje num museu de arte moderna contemporânea, arte moderna feita hoje, né? É assim, você dá vontade de vomitar muitas vezes, né? O pessoal, eu perdoe quem estiver escutando isso, mas eu tenho que falar, quem foi já, não sei se ainda está funcionando, em Minas Gerais tem um campo, né? Digamos assim, um museu a céu aberto em Inhotim. É uma coisa que você passa mal, eu passei mal. Minha esposa e eu passamos praticamente um dia lá vendo as artes todas, e você fala assim, isso não tem relação nenhuma com a minha existência. Isso é uma abstração louca, ou então, no máximo, uma atitude política geralmente de esquerda, geralmente contra alguma ordem estabelecida tradicional. Geralmente é isso, né? Então ele está falando também disso aqui, por trás disso tem isso tudo. E ele continua dizendo na outra estrofe, né? E aqui ele está se direcionando, ele abre o poema dizendo, Senhor, né? Está pedindo a Deus. Cobre várias vezes com a gaze de tuas nuvens, aqui ele cria uma outra bela imagem, a gaze das nuvens, realmente a nuvem parece uma gaze, né? Para cobrir um ferimento. Cobre várias vezes com a gaze de tuas nuvens o vocábulo ferido. Veja, a palavra que está machucada, não apenas a palavra mal escrita ou ruim, mas a palavra que está machucada. Por exemplo, a palavra amor, a palavra coração, né? A palavra gratidão, que hoje é tão falada e tão maltratada, né? As pessoas falam tanto em gratidão, mas ninguém está grato por nada. Que falam em gratidão e continuam reclamando, ou seja, não estão gratos, não é isso? Então, essa palavra, o vocábulo ferido, e ele diz, como eu, né? E aqui ferido a gente pode ler em várias medidas, ferido por causa do abandono da grande poesia e também ferido da queda, né? Nós somos feridos pela queda. Aqui eu já estou falando na perspectiva católica, né? Da tradição católica. E ele diz, cobre várias vezes com a gaze de tuas nuvens o vocábulo ferido, como eu, na cidade dos cegos, pisado por eles. A cidade dos cegos é a própria modernidade, né? É aqueles que não conseguem enxergar a beleza, o bom, as coisas verdadeiras, né? E assim então, na última estrofe, ele diz, dá-me novamente a esperança de transmitir todas as coisas novas, né? Que a noite me disse ou que teus anjos me disseram. E aqui realmente, olha, esse livro é tão bonito, tão sutil, em vários sentidos, né? Da beleza de um poeta que é ateu e se direciona a Deus e pede a Deus, assim, me ajuda a escrever o poema,
O poema só pode andar porque o Senhor me dá essa força. Tudo isso é de uma beleza tão profunda e tão rara hoje, né? Que por isso que ele está pedindo a esperança de transmitir todas as coisas novas. Veja, as manhãs não se repetem, né? De novo amanhã, mas as manhãs não se repetem. Os minutos não se repetem. Nós é que nos entediamos, né? Nós perdemos aquele olhar da criança, né? A criança está sempre pedindo, faça de novo, ela não se entedia. Mas o adolescente saiu ali, digamos, desse Éden que é a infância, ele começa a se entediar, né? E se entediar diante do espetáculo da vida, gente, é um pecado. É um pecado, né? É você estar dizendo para Deus assim, a sua criação não me interessa. E na verdade, não há nada entediante diante da criação divina, né? E agora eu vou saltar mais um poema, vou para o terceiro poema, e vou ler apenas um trecho, né? Mas antes é preferível ler um pouquinho antes para vocês entenderem. Ó, tua voz é mais verossímil, é mais verdadeira, é mais próxima à realidade. Tua voz é mais verossímil, surge como o vento noturno que trouxe a página perdida e que me fez continuar a luta, o poema parado. Veja, sem a ajuda de Deus o poema não segue, né? Ele só consegue seguir, só consegue se desenvolver quando Deus manda os anjos, ou a noite, né? Ou o vento noturno. E aí seguimos para o quarto poema. Esse eu vou ler todo. Eu marquei aqui com um X aqueles que eu leria todos, e é bom também que vocês vão ouvindo aí esses belíssimos poemas, né? Então, quarto. Talvez as palavras se esgotem neste poema, e aqui terminem. Mas tenho a mesa iluminada ainda, não me abandonastes. Ele está falando com Deus. Estás tão perto que me assusto ao tocar as cortinas, todas rudes e brancas como a túnica que os pescadores te ofertaram. Aqui a passagem evangélica, né? Senhor, estou cansado. Senta-te aqui, é tua vez agora. Isso é muito forte, né? Vem terminar o doloroso poema que enfrenta as estrelas. Faltam somente para o fim 2 estrofes corriqueiras, e hás de encontrá-las para o filho insone, operário 3 vezes. Nada em troca receberás, a não ser um outro pedido de palavras, de outras palavras, matéria, prima do poema. Veja que esse poema aqui ele deixa mais claro isso que eu falei no início, que é o tema que atravessa todo o livro, que sem Deus ele não consegue escrever. E quem está dizendo isso é um poeta que é ateu, que é o Alberto da Cunha Mello era ateu, né? Mas não se deixou abater e não se deixou diminuir no seu olhar, na sua poesia, para a dimensão transcendente da vida, né? Então veja a primeira estrofe que eu acabei de ler. Talvez as palavras se esgotem neste poema e aqui terminem. Aqui no sentido, porque se ficar por conta dele, só ele enquanto homem, a coisa vai morrer. A palavra não tem sentido, o poema é infértil, é inútil, né? Mas aí na mesma primeira estrofe, nos versos seguintes, ele diz: mas tenho a mesa iluminada ainda, não me abandonaste. Deus continua a fazer o poema com ele. E aí, nessa terceira estrofe, tem essa passagem que aí vocês perceberam que eu me emocionei, porque é muito bonita. Falou: Senhor, estou cansado. Senta-te aqui, é tua vez agora. Ou seja, ele é o artífice, o poeta, mas Deus é o artífice maior. Na verdade, Deus é o grande artífice, né? Artífice é o artista, né? Deus é o grande poeta, é o maior de todos, no sentido aqui estético que eu estou falando, não teológico, né? Também um traço teológico. Por exemplo, se vocês param para observar a natureza, sem essas maluquices todas de ecologias, né? Ecoxiitas e tal, nada disso. Eu já contei uma vez, acho que vou contar aqui de novo, que antes eu ficava... Abria a torneira da pia para lavar os pratos, lavar a louça, eu estava ali lavando,
E ficava na minha cabeça, não, eu não posso gastar água porque a questão é ecológica e tal. Aí uma vez, um certo tempo, eu fui ler. Eu sempre leio, né? Sou um obcecado pelas biografias do Padre Pio de São Padre Pio de Petrotina. E ele, Padre Pio, numa dessas biografias, o biógrafo diz o seguinte, que à noite, no mosteiro, ele saía de porta em porta, de cela em cela, para ver se, tentando ouvir se alguém estava gastando água demais. E por que ele fazia isso? Porque ele era ecológico? Não. Porque a água é criação divina e nós não fabricamos água. Podemos fazer fogo, podemos fazer terra, nosso corpo é barro, vai voltar à terra. O ar que respiramos não fazemos, mas está aqui o tempo todo. Mas água não. Nós não construímos água. E a água é uma criação divina, é uma dádiva divina e nós temos que ter uma relação caridosa com a água. E eu estou falando aqui da própria perspectiva não minha, do São Padre Pio de Petrotina. Né? Então veja, a criação é uma coisa belíssima. Né? E aí São Padre Pio então começou a mudar completamente minha visão sobre a criação divina. Então hoje eu não gasto água à toa porque é uma dádiva de Deus. Não porque vai no negócio do planeta e tal, essa visão que é uma visão, na verdade, redutora, né? Uma visão de esquerda redutora. Aí na quarta estrofe ele diz, faltam somente, ele está pedindo a Deus, na estrofe anterior ele pedia a Deus para ajudá-lo a terminar o poema, faltam somente para o fim 2 estrofes corriqueiras. É exatamente nesse ponto que está o poema, porque, como eu disse, o nome do livro é Oração pelo Poema, são 30 poemas e cada poema não tem título, mas tem número, esse é o quarto, e são 5 estrofes de 4 versos. E aqui exatamente ele está nesse poema, no número 4, ele está na quarta estrofe, e faltam 2 estrofes para ele terminar o poema. Por isso que ele está dizendo, faltam somente para o fim 2 estrofes corriqueiras. E hás de encontrá-las para o filho insone, que é ele mesmo, operário 3 vezes. Né? Porque aqui o artífice recebe a inspiração divina, mas não recebe do nada. Ele tem que trabalhar. Todo artista tem que conhecer sua arte. Então, se você é músico, tem que aprofundar cada vez mais na música. Se escreve, aprofundar na sua língua. Não apenas o conhecimento gramatical, que deve ser também, e é muito sério, mas a tradição do que foi feito antes. Né? Os grandes nomes, a grandeza dessa tradição. E em língua portuguesa nós temos mais de 800 anos de literatura. Né? Nós temos lá desde os trovadores galego-portugueses, né? Que ainda não é português, é uma língua misturada, é galego-português, até hoje em dia. Você tem, após o galego-português, você tem Bernardinho Ribeiro, que já é um dos primeiros romances em língua portuguesa, né? Menina e Moça. Né? E depois você tem grandes nomes da poesia, da prosa. Né? Antes de Camões, nós temos um gigante que na verdade, 2 gigantes, que são o Francisco de Sá de Miranda, que é um gigante mesmo. O negócio é que ele é grande, mas Camões aí também perde Camões, que todo mundo fica pequeno, né? Então, o Francisco de Sá de Miranda, os poemas maravilhosos, gigante mesmo, impressionante o sujeito. Depois você tem Camões, você tem também o Antônio Ferreira, que esse é bem menos conhecido, mas é um grandíssimo poeta, tudo ali muito próximo um do outro, né? E aí você tem todos esses mais de 800 anos de literatura portuguesa. Então não dá para simplesmente querer inventar a roda, vou começar agora. Como eu disse no início, tem uma parte da literatura brasileira que quer fazer isso, não consegue, mas tenta. Vou inventar a roda, vou pensar agora, não, eu vou começar de mim. Não, esse pensamento já é um pensamento abominável, na verdade. Né? Tem muito de burrice aí e falta de leitura, né? Como diz um poeta espanhol, esse negócio de originalidade é muita falta de leitura, porque se você for estudar cada vez mais, voltar, não só em língua portuguesa, mas na tradição ocidental, você vai ver que praticamente tudo já foi feito. Né? O que a gente não deixa, o que a gente pode fazer enquanto artistas é ver e rever e rever e rever o ser, e tentar realmente dizê-lo, né? Como diziam os filósofos antigos, ver o ser e dizê-lo. Né? Assim também o artista.
E aí nos próximos poemas, como eu disse a vocês, eu vou saltar, tem várias estrofes, né? Mas no quinto poema, a segunda estrofe, ele diz o seguinte: longe de ti, aquilo é mais claro ainda. Longe de ti o meu poema vai esfriando como os rios de outros países, vai freando gelado no meio da página. Ou seja, longe de Deus o poema não anda. A inspiração não funciona, né? E saltando estrofes ainda, sem ti, sem Deus, entrego-me de todo às exigências do meu tempo e começo a estender a folha vazia aos outros companheiros. As exigências do tempo é perder a noção da verticalidade, né? Lembrando aqui os braços da cruz. Esse braço horizontal é onde o poeta sem Deus cai demais. É natureza e sociedade. Natureza é o mundo criado por Deus, a criação que eu acabei de falar, e a sociedade é a parte aí construída por mãos humanas. E aqui, as exigências do tempo dele é o quê? A política, que é um câncer na nossa época, né? A pessoa tem que entender e ler sobre política, mas não pode ficar presa nela. Porque aí você perde toda a dimensão da verticalidade. Essa verticalidade que é o outro braço da cruz, que é a relação entre homem e Deus, né? Por isso que ele diz, sem ti, sem Deus, entrego-me de todas as exigências do meu tempo. Fica preso, fica pequeno, fica menor. E começo a estender a folha vazia, ou seja, sem o poema, não tenho o que dizer aos outros companheiros, né? Aos amigos e tudo mais, né? E no final desse poema, na outra estrofe, eu estou saltando várias estrofes, porque não vai dar para ler tudo, né? E ele diz, quando decidires voltar, né, na alta madrugada, verás o teu filho ainda parado no último verso que ditaste. Fantástico isso, né? O poema não anda se não Deus não estiver ali ajudando. E veja de novo, eu repito, é parte disso de um poeta ateu. Um poeta que não acredita na Santa Igreja. Mas, como eu disse, também não perde esse horizonte da transcendência, né? E, de novo, eu repito, a arte é maior que o artista. Então, quando Deus decidir, não é que Deus não está ausente, mas Deus voltar a inspirar o poema. Voltar na alta madrugada, né? Verás verás o teu filho ainda parado no último verso que ditaste. Então, minha mulher espirrou, não sei se saiu aqui, então, saúde, meu amor. Vamos então para o sexto poema. Eu não vou ler todos, eu estou saltando trechos aqui só para dar uma noção, um gostinho aí para vocês depois procurarem o livro, comprarem, né? Na sexta estrofe ele diz, pouco depois, quando as palavras fluírem fáceis novamente, eu compreendi que estavas perto e meu poema foi crescendo. Tá vendo? Deus não se afastou. Ele acabou de dizer isso, né? Ele compreende que estavas perto, né? Deus estava ali próximo. E meu poema foi crescendo. Porque ao longo desses 30 poemas, vocês vão ver que ele vai sempre tratar esse tema. E tem hora que ele começa num pico alto, que Deus está ali o tempo todo influenciando na escrita do poema. Depois o tema desce para que o poema está meio parado, né? O poema não anda. Mas, claro, é apenas uma metáfora, porque o poema está sendo escrito, né? Enquanto ele está falando isso, o poema está sendo escrito. E aí eu vou ler agora o oitavo poema. Esse eu vou ler inteiro, né? Diz o seguinte: de novo mergulhei a pena na água, deixaste-me de novo. Tá vendo aqui? Aconteceu exatamente o que eu acabei de dizer. A cesta de papéis à espera do poema que não nasceu. É tarde para desmanchar a pose e tirar a gravata. Tudo já foi fotografado de muito perto por teus anjos. Cheio de fogo e petulância, assinei o poema. Nem de leve toquei o teu nome, Senhor, no teu ombro de névoa. Saí de casa desviando todas as brisas para mim e fechei a única janela do companheiro sufocado. Dentro das brisas de setembro, tua presença era demais, e foi bom que me abandonasses um pouco antes que eu te perdesse. Aqui de novo uma lição de humildade. Veja, quando ele diz,
a relação não só do poeta, mas do artista com sua arte. Se o artista tenta forçar, né? Tenta, não, eu domino, eu faço, eu posso, sou eu, autossuficiente, a arte não se dobra. Pode ter certeza que não se dobra. Ela foge porque ela tem uma certa autonomia, né? A matéria, o objeto da sua arte. Não importa o gênero de arte. Aqui, no caso, o poema. Né? Por isso que ele está dizendo que ele forçou demais. Né? Ele quis, por isso o poema não nasce. Por isso que o poema não se deixa agarrar. Né? Por isso que ele diz, cheio de fogo e petulância, cheio de arrogância, né? Assinei o poema. Não, é meu, eu que mando. Foi exatamente o que ele está dizendo. Nem de leve toquei o teu nome, porque o poema pertence a Deus, aqui segundo o poeta, né? Senhor, no teu ombro de névoa, cria essa imagem belíssima. Veja aqui, ó, saí de casa desviando todas as brisas para mim. Eu quis tudo, eu assinei o poema e esqueci de ti, ao Senhor que me dá o poema, que me dá a vida, que me deu tudo, e eu esqueci, eu fiz o quê? Eu virei de costas para esse Deus que me deu tudo. Né? Veja que até para os outros, né, aqui a arrogância em relação aos outros poetas, aos outros artistas, e fechei a única janela do companheiro sufocado. Né? Ele poderia ter lá conversado, ajudado, literalmente aqui, estou lendo ao pé da letra, a um amigo que está precisando de ajuda e ele não fez. Ele se sentiu autossuficiente, né? Então veja, essa postura é uma postura arrogante diante da arte. A arte não se dobra. Por isso, na última estrofe, ele diz: e foi bom que me abandonasses um pouco, antes que eu te perdesse. Né? Então Deus dá a lição de que, aqui fazendo uma relação que é um pouco exagerada, eu reconheço, mas aquela relação na história dos santos, né? Pegando aqui a nomenclatura de Santa Teresa d'Ávila, das 7 moradas, diz que quando chega-se mais ou menos na 3ª ou 4ª morada, tem uma secura de alma impressionante. Parece que Deus se afasta, né? Porque Deus começa a provar. Não, vamos ver se você realmente me ama. Né? Vamos ver se realmente você pode levar a cruz do meu filho, de Cristo. Vamos ver se você aguenta a coroa de espinhos, vamos ver se você aguenta a cruz. Né? E ali realmente é um momento que, aquele momento que o Padre Gilson nos ensina, né? Que mesmo sem vontade devemos rezar. Que mesmo sem vontade devemos procurar a Deus. E lembra aquela passagem de Santa Teresa d'Ávila, grande santa espanhola, que ela diz que estava uma vez na igreja, sozinha, e ela diz a Deus: eu não tenho nenhuma vontade de estar aqui, mas eu vou ficar aqui em nome do Senhor e vou contar os tijolinhos da igreja. E começou a contar. Veja, ela se entrega, ela se doa a Deus mesmo sem vontade. Né? Porque como diz o Dr. Pacheco, é um psicólogo maravilhoso, católico, ele fala o seguinte, é uma frase que eu jamais esqueci dele, ele diz: a virtude da vontade não é a força, é a clareza. Aqui, isso serve para tudo, gente, até para fazer dieta. Até para fazer dieta. Você quer emagrecer, então não é força de vontade, é clareza. Você esclarece o que você quer e ali você segue. Né? A mesma coisa aqui de Santa Teresa, claro que estou dando aí, como eu falei, a comparação às vezes pode ser absurda, né? Mas vocês entenderam, que é aqui com o poema, o poema de Alberto, né? Foi bom que me abandonasses um pouco antes que eu te perdesse. Perdesse por arrogância, né? Porque ele não quer saber, ele em vez de assinar o nome por Deus, não, ele assina na arrogância de si mesmo, né? Então aí vamos dar uma saltada, já estamos caminhando para o final. E no poema 9, na última estrofe, ele diz: Senhor do tempo, dá que eu seja, após todas as desistências, um novo afluente a chegar às tuas águas no verão. De novo ele está reforçando essa ideia, né? Senhor do tempo, Deus Deus é o Criador de toda coisa, é o Criador por excelência. Por isso que eu disse antes, é o artista, é o maior poeta de todos os poetas, né? Dá que eu seja, concede-me, ele pede, né? Por favor, né? Por trás aqui todos esses poemas, por trás tem um grande, Senhor, tem de piedade de mim, por favor, me ajude. Né? Na escrita desse longo poema. Interessante, como eu falei, que ele publica isso com 27 anos de idade. Aí vocês podem dizer que eu não exagerei quando eu disse que Alberto da Cunha Mello era uma força da natureza
impressionante como poeta. Gente, nós temos essas riquezas todas no Brasil. Tudo fica escondido, né? Porque ter poemas assim, temas assim, um livro desse, esse livro foi traduzido para o italiano. Esse livro já teve a obra de Alberto, esse livro aqui que eu estou lendo para vocês, esses trechos já teve tese universitária, dissertação. Isso era para estar em tudo quanto é escola, porque é grande demais, né? Aqui, por isso que eu falei, parece uma oração, por isso que ele está dizendo mesmo, o título é Oração pelo Poema. Ele está agradecendo a Deus e está dizendo, aqui tem toda uma teoria estética da própria literatura. E é isso que eu falo, é um poeta que era ateu. É impressionante como a arte, como Deus sopra onde quer. Né? Então vamos para o 9, estamos quase caminhando já para o final já. Né? Deixa eu ver se eu separei mais um poema inteiro, que eu fui separando de estrofes. Tem um que eu quero ler todo para vocês. Tem um que eu quero realmente ler. Esse trecho entre os leitores de poesia é bem conhecido. Esse é o poema 26. Aqui também tem uma lição de entrega do artista à sua arte. E depois vou ler o poema e falo um pouquinho disso ainda. A 100 km por hora, solto a direção do automóvel para escrever alguma coisa mais urgente que minha vida. Devo, portanto, utilizar o vocabulário econômico do século. É proibido amar, fumar, pisar na grama, mas gostaria que restasse algum tempo para dizer, no poema, as palavras súbitas de recompensa e remissão. Ó meu Deus, né? Eu quero escrever a minha vida, não teu céu. Eu estou só e enlouquecido como as ovelhas mais longínquas. Dá pelo menos a esperança de terminar o doloroso poema. Dá isso a teu filho caído e coberto de sal. Agora veja essa primeira estrofe. É claro que isso é uma metáfora, né? Ele não estava dirigindo a 100 km por hora e soltou o volante, que ele não é louco, ele não morreria. Mas aqui é apenas uma metáfora, uma imagem para dizer o seguinte. A 100 km por hora, solto a direção do automóvel para escrever alguma coisa mais urgente que minha vida. Eu sou professor de literatura e muita gente me procura, que está começando a escrever e tal, descobre a escrita. Veja, como ele falou no início, né? Não é para fazer pose. É um tipo de... assim, eu não vou nem chamar de vocação, que vocação vem de vocare, né? De chamado divino, mas tem algo disso. Por isso que eu gosto de falar de tendência. A pessoa nasce com tendência para a música, para a literatura, né? E para as outras artes, e tanto para o comércio, né? Mas aqui da arte. A literatura, como o pessoal gostava de dizer, não dá camisa a ninguém, não dá mesmo, no sentido de você escrever e vender livro de poesia. Isso não vai dar dinheiro. E o que é que você tem que fazer? O que é que vale a pena? Não vale nada a pena. Ou você se entrega de coração, ou então desiste. Né? Como diz minha mulher fala assim, mas as pessoas querem fazer sucesso com literatura, é melhor fazer um grupo de pagode, um grupo de funk, né? Um negócio assim, né? Fazer igual a Anitta, aí você faz sucesso, ganha dinheiro. Mas literatura é vocação, né? E sempre com aspas em vocação. Né? É como ser padre. Eu fico observando a vida de Padre Gilson. Gente, ali é uma vocação. Né? Que ali a vocação não vai embora. Aí não, aqui eu vou tirar agora, vou tirar a batina, deixar ali, agora eu deixei de ser padre. Não deixa. Ser poeta é a mesma coisa. Você não deixa de ser poeta em momento algum. Você não para de trabalhar. Você se dedica. E o retorno disso? Não tem retorno. É por isso que eu agradeço a cada leitor que me procura. Eu li um poema seu e me fiquei emocionado. Para mim é o grande presente. E isso aqui não tem nada de humildade, nada disso. É apenas uma realidade. Né? A verdadeira poesia, poesia grande, alta, poesia que eu acabei de ler para vocês, essa aí é isso mesmo. Né? É como também escrever, por exemplo, veja a vida de Lima Barreto. A vida de Lima Barreto foi um desastre do início ao fim. É só coisa ruim, praticamente, coitado. E ele acabou ainda assim viciando em álcool. Bebia muito. Né? Tem cenas da vida de Lima Barreto, há cenas na vida de Lima Barreto que dá vontade de chorar. Né? Meu Deus do céu. A Rita Passos está pedindo, o nome do livro, Rita, é Oração pelo Poema,
e o autor é Alberto da Cunha Mello. Eu vou repetir as informações agora no final, todas que eu dei no início. Então, Oração pelo Poema é o título do livro. Vocês não, acho que você não vai encontrar o livro sozinho. Então, há duas edições fáceis de achar esse livro. Uma edição é da editora Girafa, que está com o título geral, porque são 3 livros juntos, que é Um Caminho e Duas Orações. Duas orações, não é? Vixe, agora eu esqueci o título. 2 caminhos e uma oração. Os 2 caminhos são dois livros e a oração é esse livro aqui que eu estou lendo para vocês. Então, esse livro é 2 caminhos e uma oração, Alberto da Cunha Mello, vai estar lá a Oração pelo Poema, que é um livro dentro desse livro. O outro é a obra completa, essa aqui que eu tenho em mãos, que eu ganhei de um grande amigo, do Pina, né? Essa edição aqui que também está aqui dentro. Aqui está a obra completa poética de Alberto, né? E eu indiquei também para quem quer conhecer um pouco mais da geração, dos outros poetas dessa geração a qual Alberto pertence, que é o documentário Aquela Coisa Toda, Geração 65. Põe no Google Aquela Coisa Toda, Geração 65, vai aparecer um monte de link ainda apenas com um pedaço, mas não é mais embaixo você encontra o filme inteiro, né? E o filme é de Lucia Alcântara, a cineasta Lucia Alcântara, que também é pernambucana. Quer conhecer um pouco mais da vida, obra e tudo mais de Alberto, é só buscar www.albertocmelo.com.br, que é o site, né? Então é isso, chegamos aí a cravados 1 hora. Eu agradeço a presença de todos vocês. Domingo que vem, se eu não estiver aqui, o Felipe com certeza estará com 2 grandes figuras. Espero que as 2 grandes figuras aceitem conversar com o Felipe no próximo domingo. Vai ser um bate-papo fantástico. E nos vemos, se Felipe não puder vir estar, estaria aqui de volta com o Persson Ramos Araújo, nosso querido amigo. E fiquem com Deus, um santo final de domingo e uma boa semana para todos vocês. Até a próxima.